E aí, moçada, hoje vamos dar uma geral sobre hidrosfera, tá? Então, hoje geralzinha sobre como que essa água está distribuída no nosso planeta. Vamos falar rapidamente sobre o ciclo da água, os principais aquíferos brasileiros e o uso dessa água no Brasil, ok? Então, vamos começar a nossa aula? Primeiro, quando você fala hidrosfera, esfera significa camada, né? Atmosfera, camada de ar. Litosfera, camada rochosa. Biosfera, camada de vida dos seres vivos. E hidrosfera é a camada de água. Então, quando você fala assim, nós vamos estudar a hidrosfera, o que nós estamos estudando? Todas as águas, as diversas formas que nós encontramos no planeta, ok? Bom, todo mundo sabe que se eu pegar o planeta Terra, certo? 70% da superfície da Terra, do nosso planeta, é composto por água. 30% é de parte continental, parte de crosta terrestre, né, emersa, que forma os continentes. Então, se eu analisar a superfície da Terra, tá? 30% são as terras emersas, que são as terras que formam os continentes e ilhas, certo? E 70% de água, ok? Desses 70% dessa água de todo o planeta, preste atenção, 97,5%, quase 98% de toda a água encontrada no planeta é de água salgada. E o que sobra, 2,5%, é de água doce. É lógico, não tem açúcar, né? Mas ela tem uma menor concentração de cloretos, né? Que vai dar essa coisa de água salgada. Então, olha só. 70% da Terra é de água. Legal. Só que desses 70%, 97% é de água salgada que vai estar presente nos oceanos e mares. Ok? E aí sobra de água doce, né, que seria a soma de água que você encontra nos rios, nos lagos, lençol freático, aquíferos, geleiras, atmosfera, 2,5%. Você fala, cara, 2,5%, só 2,5%. Aí desses 2,5%, 68,9%, quase 69%, está aonde? Nas geleiras. Tá lá congelado como geleira, certo? Como neve, ok? Lá nos polos, norte ou polo sul. Então, a maior parte da água doce no planeta está concentrado nas geleiras, nos polos. Aí você fala, cara, quase 70% do que sobrou de água doce da Terra está nas geleiras? Sim. E aí sobra o quê? 31%. Desses 31% de água doce que sobra é o que nós encontramos em estado líquido, certo? Aí você fala, então tem 31%? Pois é, só que aí você tem que pensar o seguinte, bom, 31% de água líquida, de água doce na Terra. Pô, legal, 31%? Só que aí você pega esses 31% líquido, 96% está em áreas subterrâneas, ou seja, nos aquíferos, a metros ou quilômetros de profundidade. Aí você fala, caramba, então sobrou o que pra gente? Sobrou 4%. Esse 4% que seria água superficial é o que você vai encontrar em rios, em lagos e, de certa forma, alguns lençóis mais próximos à superfície, certo? Que você pode perfurar um poço e chegar até ele. Cara, perceba que de toda a água presente no planeta Terra, tá? A gente tem menos de 4% de água para o nosso uso, para o nosso consumo, para você beber, para você produzir o seu alimento, para a sua higiene pessoal, para ser usado em todas as atividades econômicas, 4%. E aí, quando você fala sobre esses 4%, você vai ver que a grande maioria desses rios e lagos estão contaminados. Aí que vem aquela coisa, fala assim, a água potável, ela está escassa. Sim, porque já tem pouco. E ainda o pouco que está contaminado. É só você pegar, no caso, por exemplo, os córregos que corta Campo Grande. Você tem coragem de beber a água desse córrego?
né? Eu acho que não. Por quê? Mas nós temos vários córregos e lagos aqui em Campo Grande. Tem, mas é de água potável? Não, né? Se você for usar, você vai ter que tratar essa água, ok? Então, o que eu tô colocando aqui para vocês? Que quando você fala, 70% da terra é de água, pô, não tem problema. Tá, mas o que sobra de toda essa água, como ela está distribuída no planeta, a gente teria em torno de menos de 4% para o nosso consumo na nossa sobrevivência, ok? Pense nisso. Segunda coisa, como que essa água está distribuída? Ou são águas oceânicas que elas vão estar distribuídas ou nos oceanos ou nos mares. Aí nós temos, né, os 5 grandes oceanos: Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Índico, Oceano Glacial Ártico e Oceano Glacial Antártico. E aí nós temos diversos mares, que são partes do oceano: Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho, Mar do Caribe, Mar da Arábia, ok? Tudo de água salgada. E quando você fala em águas continentais, eu estou falando de quê? De rios, de lagos e de aquíferos. De boa? Bom, aí vem um detalhe. A água é um recurso esgotável. A água pode acabar. Porém, é um recurso esgotável e é um recurso esgotável, só que ela é um recurso renovável. Celilza, então se ela é renovável não tem problema, não estou preocupado com a água. Tem que se preocupar sim, porque ela pode ser renovável, mas o que sobra de água renovada para você aqui, ó, grande parte dela está poluída, certo? Então aí toda essa preocupação com o uso racional da água. Ora, mas e por que ela é um recurso renovável? Porque eu tenho um ciclo da água. Você tem um ciclo da água, certo? Então o que acontece? Aqui eu fiz um esqueminha, né, bem básico, né? Eu adoro os meus desenhos, certo? Sobre o ciclo da água. Então observem aqui, ó, deixa eu explicar para vocês. Aqui nós temos os oceanos, ou mares, ou em azul. O que tiver em azul é água, tá? Os oceanos. Aqui nós temos o lençol freático, certo? Esse aqui seria o lençol freático. Deixa eu puxar aqui uma setinha e escrever aqui para vocês, ó, lençol freático, certo? Nós temos os aquíferos, que é o que eu vou estar falando agorinha, certo? E aqui nós temos, aqui no caso, aqui, ó, um rio. Ou poderia ser um lago, ok? Muito bem. Quais são as etapas do ciclo da água? Então, vocês sabem que nos oceanos, nos rios, tá? E também as plantas que transpiram, mandam toda essa umidade para a atmosfera. Então, esse processo aqui, ó, que a água está evaporando e está indo para a atmosfera para formar as nuvens, eu tô tendo um processo chamado evaporação. Então, está evaporando, certo? Ou seja, a água está indo para a atmosfera em forma de vapor, certo? Porque na atmosfera nós temos água, só que em forma de vapor. É o que classifica e nós temos a chamada umidade do ar, ok? Aí essa evaporação de oceanos, mares, rios, lagos, vão formando as nuvens. As nuvens vão ficando carregadas, aí ocorre o que na nuvem? A condensação. Ou seja, aquela água que está em forma de vapor, porque nuvem é formada por vapor de água, transforma-se de vapor de água para estado líquido. E aí ela precipita, ou seja, ela cai em forma de chuva, que é uma precipitação. Precipitação, que pode ser em forma de chuva, de neve ou de granizo, ok? Então, ó, evaporou, formou nuvem, certo? Essas nuvens, elas ficam carregadas e aí elas formam, tem a condensação e essa umidade sai de vapor e vem para estado líquido, precipitando com o mais tradicional, que seria, por exemplo, a chuva. Aí o que acontece? Choveu, nossa, choveu. Aí o que vai acontecer? Essa água, ao chover, ou ela vai infiltrar, tá vendo? Ela tá infiltrando, então isso aqui é o que nós chamamos de infiltração. E essa água que está infiltrando, se a superfície não tiver concretada, asfaltada, certo? A hora que ela infiltra, ela vai repor
o lençol, que vai repor as nascentes, como também vai repor a água dos aquíferos. Então é a água da chuva que infiltra na terra, vai passando pelas diversas camadas aqui, ó. Ela vai infiltrando, ela vai passando por diversas camadas e ela vai recompor, tá? Os aquíferos e os reservatórios, ó, os reservatórios subterrâneos. Que 96% de toda essa água doce tá aqui, ó, subterrâneo, dentro da crosta terrestre. Ok? Bom, mas tem água que não infiltra, ela bate e escoa, certo? Isso aqui, ó, que tá aqui, seria o que nós chamamos de escoamento superficial. Ah, Cileus, o que é escoamento superficial? A enxurrada. Não chove, geralmente quando chove forte não forma enxurrada? Essa enxurrada é a água que não infiltrou. Então, quando chove muito forte, você tem a enxurrada e parte da água infiltra, ok? Quando geralmente chove mais devagar, mais fininho, geralmente você vai tendo maior facilidade de infiltrar a água, ok? Muito bem. E aí, não esquecer que as plantas, o que elas fazem? Elas retiram a umidade do solo pela raiz e elas transpiram pela folha. Então, as plantas, também as árvores, elas favorecem a quantidade de umidade que vai para a atmosfera para formar a nuvem. Ou seja, gente, isso aqui é o ciclo da água. Por isso que ela se renova. Cada vez que evapora, forma nuvem, chove, você está repondo a água na superfície. Aí ela evapora, forma nuvem, chove. E aí você vai ter os processos. Então, quais são as etapas básicas num processo de ciclo da água? Então, eu tenho a evaporação, a condensação, a precipitação, escoamento superficial e infiltração. Fora que eu poderia colocar as plantas, que também vai ter a transpiração das plantas, ok? Bom, então aí nós formamos o ciclo da água, que eu tenho certeza que não é novidade para você, porque você já viu isso em biologia. Tranquilo? Bom, e aí essas águas que estão nessas camadas mais internas, né? Nós temos o lençol freático, que é essa mais superficial, que é aquela... O que é o lençol freático? É aquela que você vem aqui, perfura um poço. Muitas vezes você vem aqui, ó, de quanto que você mora aqui, deixa eu tirar essa setinha aqui, tá? Você fura um poço aqui, ok? Um pocinho aqui, e aí você vai extrair a água desse lençol freático. Então, quando você, lá na tua casa, de repente, que você tem algum lugar que você conheça, que o cara perfurou um poço, ou artesiano, pode ser, e aí ele vai levar o cano, a abertura até onde ele encontrar água, aquela água mais próxima, de poucos metros da superfície onde você está, é o lençol freático. Essa água, ela está mais sujeita à contaminação, porque tudo que infiltrar de contaminação, provavelmente vai contaminar esse lençol freático. Inclusive, se você tiver uma fossa perto do poço. De repente, você tem uma fossa séptica, onde vai o teu esgoto, e a alguns metros você tem o poço. O que pode estar acontecendo? Essa fossa, ela está mandando poluentes para esse lençol, que vai ser a mesma água que você vai estar retirando do poço. Por isso que o ideal é a gente consumir água tratada, a água que vem da rua, canalizada, tratada, porque você vai não ter o risco de tomar uma água contaminada com o seu próprio esgoto, ok? Pense nisso, certo? Bom, só que aí eu tenho os aquíferos. Os aquíferos são reservatórios que estão em camadas bem mais profundas, muitas vezes eles estão a quilômetros abaixo da superfície. Nós, Mato Grosso do Sul, estamos sobre o aquífero Guarani, certo? Na verdade, o estado do Mato Grosso do Sul é muito privilegiado, que ele está numa área, praticamente quase boa parte do estado, né? Não 100%, mas a grande maioria do estado do Mato Grosso do Sul está em cima do aquífero. Então, se eu perfurasse a camadas metros e metros e metros, tá? A gente chegaria no aquífero. Para quem não sabe, aqui em Campo Grande, a empresa que trata e distribui água, chamada Águas Guariroba, já utiliza um pequeno percentual de água do aquífero Guarani para abastecer a cidade. Para quem não sabia, fique sabendo, ok? Aí o que acontece? No Brasil, nós temos dois grandes aquíferos. O aquífero Guarani
e o aquífero Alter do Chão, certo? O Guarani eu acho que é muito mais falado, né? Mas cuidado, do Alter do Chão está sendo muito cobrado porque ele é muito importante. Então, primeiro, esse aquífero chamado aquífero Guarani, tá? Ele não é um aquífero exclusivamente brasileiro. Ele vai pegar Brasil, ó, 70% desse aquífero está no subsolo brasileiro, mas também ele pega áreas do Paraguai, do Uruguai e da Argentina. Então ele passa a ser um aquífero que ele é usado, pessoal, por 4 países. Dentro do Brasil, quem que está sobre o aquífero? Então, na região centro-oeste, eu tenho nós, Mato Grosso do Sul, uma área do Mato Grosso, uma pequena parte do Mato Grosso, e áreas do estado de Goiás. Nós, aqui, MS, estamos privilegiadíssimos sobre o aquífero Guarani, certo? Na região sudeste, quem pega? São Paulo, que é privilegiado, boa parte de São Paulo está no aquífero, inclusive é o estado brasileiro que mais usa a água do aquífero, mais poços já foram perfurados para abastecer cidades do estado de São Paulo, e também o estado de Minas Gerais, certo? São os dois do sudeste. E do sul, os 3, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul estão sobre o aquífero. Então, ao todo, nós temos 3, 6, 7, 8 estados brasileiros das 27 unidades do Brasil que estão sobre o aquífero Guarani, além de abranger áreas. Gente, esse aquífero, o Guarani, ele é o maior em área. É o maior aquífero em área do Brasil e é considerado um dos maiores do mundo. Durante muito tempo, a gente achava que o aquífero Guarani era o maior em área e em volume de água. Até que comprovaram e descobriram efetivamente o chamado Alter do Chão. O Alter do Chão é um aquífero, o Alter do Chão é um aquífero exclusivamente brasileiro. Pega 3 estados do Brasil, Amazonas, Pará e o Amapá. A maior parte tá aqui, ó, Amazonas e Pará, certo? Grande parte no estado do Pará, ok? Onde esse aquífero, ele é exclusivamente brasileiro, mas alguns anos atrás, tá? Foi criado uma sigla que significa SAGA. O que é o SAGA? Sistema do Aquífero da Grande Amazônia. O que foi comprovado nesse estudo? Que o Alter do Chão, ele faz parte desse grande sistema aquífero da Amazônia, que abrange praticamente toda a região norte do Brasil e ainda alguns países vizinhos. Que este aquífero, pessoal, hoje ele é considerado, preste atenção, ele é o aquífero de maior, deixa eu colocar aqui para você não errar, aqui ó, maior volume de água do Brasil e um dos maiores do mundo. Coloca que talvez seria o maior em volume de água do mundo. Então presta atenção. O aquífero Guarani, ele é maior em área, ele ocupa uma área muito maior. Se você olhar no mapa, você vai ver que ele ocupa uma área muito maior do que o Alter do Chão. Só que o Alter do Chão, ele tem um maior volume de água, a quantidade de água acumulada, tá? É muito maior do que o Guarani. E uma das razões é porque essa região chove muito. Então é um ciclo. Essa quantidade de chuva muito grande que ocorre na Amazônia favorece a infiltração e a reposição desse aquífero. Esse aquífero, ele também vai favorecer a formação de várias nascentes de vários rios da Amazônia, que vai acelerar a evaporação, que vai acelerar a formação de chuva, que vai infiltrar, que vai repor água, que forma nascentes, e é um ciclo. Então o Alter do Chão faz parte do sistema do aquífero da Grande Amazônia. Cara, isso cai muito em provas, principalmente no Enem, ok? Bom, mas toda essa água, e eu não sei se vocês sabem, que o Brasil é um país super mega privilegiado, é considerado o país de maior quantidade, é um dos maiores em quantidade de água doce do mundo, certo? Principalmente na Amazônia. Só que essa água, infelizmente, ela tá mal distribuída.
Por quê? Gente, 84% dessa água, tô falando de água doce, tá? De rios, ela está concentrada, essa água, ou na região norte, que é a maior parte, e na região centro-oeste. Só que a nossa região, só que a região norte e centro-oeste, elas não concentram uma grande população. Ao passo que 16%, só 16%, estão nas regiões sul, sudeste e nordeste, que são as regiões mais populosas. Gente, cerca de 80% da população brasileira moram no sul, sudeste e nordeste. E essas regiões mais populosas é o lugar que você tem 16% da água. Então, onde que eu tenho muita água sobrando, né, que seria em grande quantidade norte e centro-oeste, são regiões menos populosas, certo? E aonde eu mais precisaria de água para abastecer toda essa população para viver, morar, trabalhar, produzir, ela tem apenas 16%. Então, primeiro, a água no Brasil está mal distribuída, certo? Ela está concentrada nas regiões do interior do Brasil. Aí você pode dizer assim, eu moro no centro-oeste, então eu estou numa região que é água privilegiada? De certa forma, sim. Aí você vê como que aqui ainda nós temos muito desperdício de água, certo? Se você morasse lá no Nordeste, se você mora no Nordeste, o uso da água é muito mais racional, apesar de ter desperdício também, do que algumas regiões que as pessoas acham que a água nunca vai acabar. Então eu desperdiço água, porque é como se fosse algo tipo inesgotável. E a água é um recurso esgotável, certo? Só que ela se renova, ok? Mas quanto mais você gasta, maior vai ser o custo para você renovar. E aí o que acontece? Nós, infelizmente, né, no Brasil, nós temos um grande desperdício de água. Só para vocês terem uma ideia, dados da ONU, de cada 100 litros de água usado no Brasil, tô falando de Brasil, de cada 100 litros de água no Brasil, 37 litros são perdidos, desperdiçados. Ou foi perdido em vazamento de canalização nas ruas, ou foi perdido em vazamentos na sua casa, ou foi perdido de água que foi desviada, ou seja, de cada 100 litros de água potável possível de ser usado pelo brasileiro, 37 é desperdiçado, não chega na tua casa. Olha o desperdício de água, certo? E aí vem um outro detalhe. Quem mais consome água? Com certeza, todo mundo escutou já várias propagandas. Economize água, não desperdice, banhos mais demorados, desperdiça muita água. Então, banhos rápidos. Fecha a torneira que você vai escovar o dente. Não fique usando a água, né, no jato da mangueira para lavar a calçada. Economize água, mas você fala, nossa, mas a gente gasta tanta água? Sim, só que o consumo urbano, pessoal, no Brasil, tô falando tudo de Brasil, tá? Representa 9%. Aí você fala, 9%? Só 9%. Quem mais consome água no Brasil? 72% é na agricultura e em projetos de irrigação. Fala, caramba, Celi, usa irrigação? Sim, a irrigação é a que mais usa e dependendo do sistema mais desperdiça água. 11% na pecuária. Então, se você somar aqui, 72, 73, 83%, tá? Da água é usado na agropecuária. E aí nós temos 9% no urbano, 7% na indústria, a indústria têxtil gasta bastante água, tá, de tecido, e 1% no consumo, esse rural é consumo, tá? Consumo rural da população que vive no campo, 1%. Aí você fala, peraí, então se 9% de todo o consumo de água no Brasil é na cidade, por que a propaganda vem tão em cima da gente? Parece que uma coisa meio que fora da lógica, né? Se faz tanta propaganda, para nós, moradores urbanos, economizarem água, sendo que o maior consumo, olha só, está em atividades rurais. Ora, por quê? Porque a maior parte da população brasileira, ela é urbana.
Então, mesmo representando 9%, é uma quantidade razoável de consumo de água. Então, nós sim temos que usar essa água de uma forma racional, sem o desperdício, tá? E além do que, você sabe que quanto mais você desperdiça, mais água você gasta, automaticamente mais você paga. Ok? Então aqui nós fizemos uma geral sobre como que essa água está distribuída no planeta, tá? Ciclo da água, e muito importante você falar dos reservatórios subterrâneos, tá? E toda a distribuição da água no Brasil e o seu uso. Ficamos por aqui e a gente se vê numa próxima aula. Um beijo, gente, e tchau, tchau!